Fala, contador parceiro do Nuconte, beleza? Nesse vídeo eu vou contar para vocês como é possível ter sucesso utilizando a nossa ferramenta do Nuconte Prospect. Nuconte Prospect é uma ferramenta criada estrategicamente para prospecção de novos clientes e pode ser utilizado durante o nosso processo de vendas, juntamente com, por exemplo, a nossa proposta irrecusável. Para criar um Nuconte Prospect é bem simples. Clico aqui no Prospect, nossa aba de visão geral, e ele abre aqui então a página de gestão dos Nuconte Prospect. Eu recomendo, pessoal, que isso seja criado em contato no momento de reunião com o seu possível cliente, com o empresário. E para criar é bem simples. Você vai clicar aqui no canto superior direito em adicionar. Ele pede para você o nome da empresa, o nome do responsável e 3 informações: receita, custo e despesa. E a partir de somente 3 informações, o Nuconte é capaz de gerar um dashboard para você poder apresentar para esse empresário. E esse momento, pessoal, durante o nosso processo de vendas, o Prospect pode ser utilizado, por exemplo, para o diagnóstico do perfil do cliente. Se você está sentado com um empresário e pergunta para ele essas informações de receita, custo e despesa para criar um dashboard com os valores da empresa dele, e ele dizer para você, por exemplo, que não sabe esses valores, você já pode ter uma ótima noção de que esse cliente não é um cliente em perfil para contabilidade consultiva. É importante para você entender se é um cliente que de fato você vai querer gastar energia para poder reeducá-lo e então adaptá-lo. Se não, se você estiver procurando clientes já em um melhor perfil, porque às vezes não adianta nada eu trazer um novo cliente para dentro do meu escritório para me dar mais dor de cabeça do que sucesso. Talvez seja melhor então mostrar para ele, dizer para esse cliente: olha, você não é um cliente no perfil que eu estou procurando para trabalhar. Eu trabalho com um serviço de consultoria, a parte da contabilidade, mas que para isso, você precisa se adequar a alguns pontos, beleza? E se você pergunta para esse cliente qual a receita, o custo e a despesa da empresa dele, e ele virar para você e disser na lata, por exemplo: hoje, por exemplo, minha receita é de 120 mil reais, com custos de 50 mil e despesas de 30, já pode entender: poxa, esse é um empresário que pelo menos está preocupado com os resultados da sua empresa, está acompanhando esses números e tem eles na cabeça. Você já pode entender que possivelmente ele é um empresário num perfil muito melhor para você trabalhar a partir da consultoria, que vai valorizar, de forma muito mais fácil o seu trabalho de consultor. E o Nuconte Prospect pede para você então um planejado. E esse planejado pode ser utilizado no momento da prospecção para você, por exemplo, criar metas, ou para você introduzir o discurso de que, trabalhando com você a partir da consultoria contábil, o seu objetivo é que ele ganhe mais dinheiro, é maximizar o resultado da empresa dele, a partir de diagnósticos e de ajuda na tomada de decisão. E você pode inclusive ser mais ousado. Vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero aumentar o faturamento para 170 mil como meta. Os custos, é claro, quando a gente aumenta o faturamento, os custos também aumentam. Vou manter as despesas fixas em 30 mil reais. E pronto, eu clico em salvar. E prontinho, com 3 informações do empresário, a gente já foi capaz de criar um dashboard com informações essenciais sobre a empresa dele para poder apresentar e mostrar para esse cliente que de fato o que você está falando é verdade, de que você está oferecendo hoje uma consultoria com análises e indicadores para poder cumprir diagnósticos, e que com apenas 3 informações que ele te deu, você já foi capaz de fazer isso. O primeiro indicador que o Nuconte Prospect traz para a gente é o indicador de lucratividade. Lucratividade que a atual desse cliente é de 33,33% em relação à receita. E que essa lucratividade representa um lucro de 40 mil reais. E no nosso planejamento, estipulamos uma meta de atingir uma lucratividade de 50%, que vão representar 85 mil reais de lucro por mês.
No próximo indicador a gente tem um acompanhamento e a evolução clara de cada um desses indicadores. Por exemplo, eu posso ver bem aqui que a minha receita vai saltar de 120 mil para 170 mil reais. E o lucro de 40 mil para 85 mil. Eu consigo, inclusive, separar essas informações e posso analisar, por exemplo, que ele vai ter um custo que era de 50 mil subindo para 55 e despesas de 30 mil subindo para mantendo, né, no patamar de 30 mil reais. Ele traz a informação de margem de contribuição. Margem de contribuição, que é aquele saldo entre receita menos custo e o quanto que esse saldo consegue contribuir para poder pagar as despesas fixas e ainda gerar lucro. Margem de contribuição que hoje é de 58,33% da receita, são 70 mil reais mensais para poder contribuir com as despesas. Mas queremos trabalhar com esse cliente com muito mais segurança. Uma margem de contribuição muito maior de 67,65%, que mensalmente ele vai ter 115 mil reais para poder pagar suas despesas e garantir uma margem de lucro maior e uma segurança muito maior em relação à sua operação. O ponto de equilíbrio, que é o valor que essa empresa hoje precisa faturar para pagar seus custos, pagar suas despesas e manter um lucro zero, ou seja, garantir que não vai ter prejuízo, ele hoje nessa empresa é de R$ 51.428. Mas trabalhando com mais segurança, né, alavancando os indicadores desse cliente, trabalhando na tomada de decisão a partir dos diagnósticos, queremos que o ponto de equilíbrio dessa empresa seja de R$ 44.347, para que ele possa trabalhar com muito mais segurança e faturando menos por mês, ele já consegue garantir que pelo menos ele não vai ter prejuízo. E para ajudar a gente, né, a atingir esses objetivos, ele traz inclusive um indicador de markup, um fator de precificação, que hoje essa empresa pratica 2,4 vezes o seu custo para obter o seu preço de vendas, mas que para atingir o objetivo dela aqui, que é essa receita de 170 mil reais, por exemplo, com margem de lucro de 50%, ele precisa aumentar esse markup, ele precisa ser de 3,0909. E a gente tem uma comparação entre a atual e o planejamento e a nossa meta para cada um desses indicadores, sendo que a gente tem como referência essa linha amarela do centro, e tudo que está à direita dela, a nossa intenção é aumentar, e tudo que está à esquerda, nosso planejamento é diminuir. Então, por exemplo, nosso planejamento de receita é aumentar em 50 mil reais o faturamento, um aumento de 41,67%. Já o ponto de equilíbrio, que queremos trabalhar, claro, com mais segurança, ele vai diminuir em R$ 7.080, uma redução de 13,77%, para garantir que com R$ 7 mil reais a menos por mês, ele já garanta que não vai ter prejuízo. E aqui eu finalizo a apresentação do Prospect, pessoal, e é um ótimo momento para vocês poderem puxar uma demonstração do diagnóstico completo que você leva para os seus clientes. É um momento incrível para você poder dizer para o seu cliente, dizer para o seu prospect, né, para esse empresário que você está prospectando, e mostrar para ele: olha, isso é que eu consigo fazer com 3 informações que você me deu ali, que você tinha no bolso sobre a sua empresa. Imagina o que eu não sou capaz de fazer sendo o seu contador, tendo a sua contabilidade, a movimentação toda a movimentação da sua empresa e com seus balancetes. Então é um ótimo gancho para você poder, por exemplo, demonstrar o dashboard contábil e fazer uma apresentação da sua consultoria para esse cliente. Finalizo aqui então a estratégia de utilização do Prospect para conseguir novos clientes no momento da proposta ou numa reunião de diagnóstico. Espero que tenham muito sucesso, pessoal. Um abraço!